Bom dia, amigos despolarizados. Roteiro do golpe, né? Como tudo aconteceu. Ontem eu fiquei observando, né? Assistindo o depoimento do delator, do X9 dos golpistas. E aí, para montar esse encadeamento, porque a gente é tanta notícia solta que a gente vai vendo na imprensa, é para ver essa história, como é esse roteiro. Então, o que aconteceu? O B, o Mico, já vinha antes, né? Já sabia que podia perder a eleição. Como apontava as pesquisas, e a gente já desconfiava as burradas que ele fez, estava bem claro que ele podia mesmo perder a eleição, como perdeu. Então, antes ele começou a montar essa história de fraude nas urnas, voto impresso e tudo mais, para tentar para usar isso depois e para a turma dele, né, os seus seguidores, né, que aí ficar assim com isso na cabeça, ficar na cabeça essa história de golpe, de fraude, e acreditar realmente, porque o pessoal, os seguidores, é impressionante como eles acreditam na narrativa do golpista, né? O que ele falar é a verdade para eles. Então ele já começou antes com essa história de fraude nas urnas, para quando chegar na eleição ele usar isso aí. E aí foi usar isso daí. Então, o primeiro passo, perdeu a eleição. O Ministério da Defesa tinha uma equipe trabalhando na eleição, no sistema eleitoral, acompanhando, né? Como tem várias equipes da Polícia Federal, vários órgãos trabalham para observar, como observadores da eleição, para realmente não haver fraude. Como não houve, o Ministério da Defesa, então, acabada a eleição, vitória do L que o B ajudou a soltar, foi fazer a sua nota técnica dizendo que não houve fraude, como não houve na eleição. Mas o B não manda chamar o ministro da Defesa lá no Palácio da Alvorada e pressiona o homem a fazer um documento dizendo que houve fraude, porque ele ia usar isso aí para depois fazer o decreto do golpe, o estado de sítio, com o apoio das Forças Armadas. Mas o ministro da Defesa não aceitou isso aí, fazer um documento assim, né? Aí ficou no meio termo, naquele debate com o presidente, ficou no meio termo, botou um documento dúbio, dizendo que não houve, provar se houve ou não houve fraude nas urnas. Então ficou dúbio, ficou uma portinha aberta lá para o Mico. Ele não conseguiu tudo, mas conseguiu alguma coisa. E aí ele começa, o próximo passo é convencer os militares. Né? Ele chama o Felipe M, o assessor dele, que todo mundo conhece, bolsonarista, que vai com um advogado jurista lá no Palácio da Alvorada. Porque depois que perdeu a eleição, o B se intocou lá no Palácio da Alvorada para chorar o dia todo. E vai o Felipe, esse assessor, com um jurista, e prepara já com a minuta do estado de sítio, o decreto do golpe. Né? E, segundo o delator, segundo o X9, esse assessor e o advogado entraram na sala com o presidente. O presidente fez algumas alterações, esse assessor volta, faz alterações no documento ali mesmo, do lado do X9 no computador, né? E o próximo passo, então quer dizer, o presidente agiu nesse decreto do golpe, né? E, inclusive fez alterações, porque a primeira versão previa a prisão de algumas autoridades do STF e presidente do Senado, né? Mas aí nessas alterações foi tirado essas outras autoridades e aquele ódio que o B tem do X, do Xandão, deixou só o Xandão como preso nesse decreto do golpe. E aí, depois marcou reunião, aí o próximo passo, marcar reuniões com os comandantes militares para convencê-los a apoiar aquele decreto golpista. E aí, nas reuniões, o comandante do Exército não aceita, o ministro, o comandante da Força Aérea não aceita, somente aceita o da Marinha. Mas a condição da Marinha era: a Marinha só ia agir se o presidente decretasse o estado de sítio, se o Exército também entrasse. O Exército se negou. Até tem um depoimento que fala que o comandante do Exército falou que se ele fizesse isso ia acabar tendo que prender o presidente, o comandante do Exército. E aí nada foi para frente, porque as duas forças, né, não entraram nisso, só a Marinha estava à disposição. O B, depois dessa reunião, o pessoal lembra que teve uma apresentação de generais no Palácio do Planalto e o B chorava ali, saía lágrimas diante dos militares, saía lágrimas dos olhos, chorando, coitado. Eu lembro bem disso aí, desse fato. Né? Mas tá, com a negativa das Forças Armadas, o que ele tenta? Pô, a gente tem que convencer esses militares, e para convencer tem que ter realmente
uma fraude mesmo provada nas urnas. Ele manda chamar, com a ajuda da Zamberne, chama lá o hacker que ajudou a enterrar a Lava Jato, invadindo os telefones do juiz e do procurador, com aquelas baboseiras lá que não tinha nada demais aquilo ali, e enterraram a Lava Jato, né? Com a ajuda do B, hein? A Lava Jato foi enterrada com a ajuda do B e o L foi solto. E aí esse hacker vai no Palácio da Alvorada, pessoal, com o presidente da República, Zamberne levando o hacker lá. É recebido pelo presidente. O presidente manda lá para o Ministério da Defesa para ser recebido lá, para tentar com aquela equipe do Ministério da Defesa que trabalhou nas eleições, para invadir o sistema do TSE e encontrar alguma coisinha ali, alguma coisa para dizer que houve fraude, fazer um novo relatório e convencer os militares. Mas aí não deu em nada. Acredito que o ministro da Defesa não aceitou isso. Isso não deu em nada. Mas depois o que o hacker conseguiu foi invadir o sistema do TSE e expedir uma ordem falsa de prisão. Todo mundo viu isso na imprensa. Uma ordem falsa de prisão contra o Xandão. E hoje está condenado o hacker, está condenada a Zamberne, e fica o B acusando ela das coisas aí, o bolsonarismo acusando ela das coisas, o B que queria isso daí, pessoal. Então, é assim são as coisas. Não deu certo, ficou o rebanho todo na frente dos quartéis, as senhoras, tadinhas, as velhinhas, as mamães, só tinha mamãe e velhinha lá, não tinha bandido lá no meio, né? Só tinha mamãe, velhinha, que estava lá esperando o golpe. E ele não vinha. O mico se mandou para o exterior, foi chorar lá na terra da Disney, lá para Flórida e tudo mais, ficou para lá. E o povo aqui sendo, pelos militares golpistas que estavam com o presidente, alimentando ainda aquela esperança. Não sei o que esperança eles tinham de ter um golpe ainda. E ficou na frente dos quartéis, até que viram que não ia ter nada, mas esse pessoal golpista lá, os bandidos que estavam conduzindo aquela gente na frente dos quartéis, marcou aquela manifestação para quebrar tudo mesmo. Aquilo foi uma revolta por não ter conseguido o golpe, mas aqueles que estavam quebrando, aquelas pessoas da ponta da linha, acreditavam, foram conduzidas àquilo, pensando que ia ter o golpe, mas não ia ter nada, mas foi só para quebrar geral, de revolta dos que estavam dirigindo isso daí. Agora, essas pessoas ingênuas, assim, acreditando nesses bandidos golpistas, foram conduzidas a isso, mas vão ser responsabilizadas e tem que ser na justiça responsabilizadas, porque são pessoas adultas, mesmo manipuladas, mas são pessoas adultas e conscientes do que é crime e do que não é crime. E todos têm que pagar por isso, e o B tem que se lascar em verde e amarelo. Tem que se lascar e vai ser condenado em verde e amarelo. Mas depois ele vai pegar uma prisão domiciliar e vai passar a vida pescando em Angra. E tá tudo certo. E segue o Brasil. É assim, pessoal. Bom dia a todos.